Oi, meus queridos, minhas queridas, estou aqui de volta hoje, só para sistematizar isso na cabecinha de vocês. O que a gente vai tratar hoje? A gente vai tratar da ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Só para vocês entenderem, a nossa primeira aula, para quem está perguntando, pergunta aqui no DEPOL, na secretaria aqui do DEPOL, a nossa primeira aula de controle de constitucionalidade, que é aquela aula que eu falei toda da teoria geral do controle de constitucionalidade, do controle abstrato de constitucionalidade, das espécies de constitucionalidade, que eu passei o panorama geral do controle de constitucionalidade. Ele não está na sua área de aluno, ele está no banner, porque é uma aula aberta. Foi uma aula que nós demos, que foi aberta no YouTube, mas faz parte da sua grade de aulas, faz parte do nosso conteúdo programático. E finalizando aquela aula, eu vou pegar o ganchinho daquela aula e a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, porque vem sendo muito cobrado em prova de concurso, a ação direta de inconstitucionalidade. Só para fazer um gancho do que nós finalizamos a nossa aula, que está aberta aí no banner do DEPOL, a gente finalizou falando que o sistema de controle concentrado de constitucionalidade, ele é composto por 5 ações, lembra? 5 ações. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, e a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que na verdade de ação direta de inconstitucionalidade é só um nome, a gente tratou isso na nossa aula de intervenção. Então são 5 ações que formam o complexo do sistema concentrado de constitucionalidade. E eu elegi hoje para nós estudarmos a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Por que eu elegi a ADI? Porque a ADI, na verdade, gente, é a ação matriz. É a nossa principal ação de controle de constitucionalidade. Das regras dela, a gente extrai várias outras regras para as outras ações. Para a ADC, ação declaratória, para a ADI por omissão, para a DPF. Então a gente vai usar a ADI como nosso estudo matriz, porque muitas regras dela se aplicam às outras e futuramente volto aqui para falar das outras ações também, mas agora eu quero que a gente saia entendendo tudo sobre a ADI. Primeiro ponto da nossa aula: a ação direta de inconstitucionalidade e o conceito da ADI. Conceito. A ADI, ela nada mais é do que uma ação concentrada de controle de constitucionalidade, já falei isso, ela compõe o rol das ações do sistema concentrado, abstrato de constitucionalidade, então ela é uma ação concentrada de constitucionalidade pela via principal. A ADI, isso pode ser cobrado de vocês, ela é uma ação, uma ação de controle de constitucionalidade pela via principal. Professora, que diabo é isso? Pela via principal. O que quer dizer? Na ADI, o pedido principal dela, o pedido principal da ação é a análise da constitucionalidade ou não de determinada norma ou de determinada lei ou ato normativo. Na ação direta de inconstitucionalidade na ADI, o STF, ele é instado, ele é convocado, ele é instado para analisar abstratamente se determinada lei ou se determinado ato normativo é ou não compatível com a Constituição Federal. Ele é instado a analisar de forma abstrata se determinada lei ou determinado ato normativo ofende, viola ou não a Constituição Federal. E por que a gente fala que é pela via principal? Porque não há um caso concreto. Não existe um caso concreto por trás disso. Não. A ação, o pedido dela é isso. O STF vai analisar objetivamente se determinada lei ou se determinado ato normativo ofende, viola, é compatível ou não com a Constituição Federal. É isso. A ação direta de inconstitucionalidade, ela tem por finalidade declarar a inconstitucionalidade ou não de leis ou atos normativos. Ponto. Ela é por isso que a gente fala
que a ação declaratória, a ação direta de inconstitucionalidade, ela é pela via da ação, porque não há um caso concreto. Não há caso concreto. Como existe, vocês se lembram? Como existe na ação, no controle difuso. Lembra na nossa aula aí de controle de constitucionalidade, vocês que estão acompanhando aí, a nossa aula que está aberta aí no YouTube? O que eu falei? Na ação, no sistema difuso de constitucionalidade, o pedido principal não é a declaração de inconstitucionalidade. O pedido principal é o bem da vida. A parte, ela ingressa com uma ação pleiteando o bem da vida. A indenização, a reintegração de posse, o recebimento de determinada verba trabalhista. E a declaração de inconstitucionalidade, ela aparece como a causa de pedir. Ela é uma questão prejudicial ao mérito que interfere na análise da decisão. O juiz, antes de declarar ou não, de conceder ou não ao bem da vida, aquele pedido que a parte pleiteia, ela vai analisar a constitucionalidade ou não de determinada lei ou de ato normativo, o que é diferente da ADI, onde não há caso concreto. A tutela é objetiva. A tutela é objetiva. Tutela-se aqui a ordem constitucional. Tutela-se aqui a rigidez constitucional. Então, continuando no nosso conceito, a ação direta de constitucionalidade é uma ação concentrada de controle de constitucionalidade pela via principal, que tem por finalidade declarar a inconstitucionalidade ou não de determinada lei ou de determinado ato normativo federal ou estadual. E essa ação, ela é impetrada perante o STF. Certo? Esse é o nosso conceito. Outro tema importante são os legitimados. Isso também despenca. Os legitimados. Quem possui legitimidade ativa, legitimidade ad causam para propor a ação direta de inconstitucionalidade? Essa legitimidade ad causam, essa legitimidade ativa, ela é restrita para alguns órgãos, para algumas autoridades que estão previstas de forma expressa no artigo 103 da Constituição Federal. Quem são as autoridades ou as entidades que podem impetrar, que podem propor ADI? Primeira, Presidente da República, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa do Senado Federal. Veja, aqui é importante falar, a legitimidade é da mesa da Câmara ou da mesa do Senado, não é da mesa do Congresso Nacional. Se a questão do concurso falar para vocês que a mesa do Congresso Nacional possui legitimidade ativa para impetrar uma ADI, a alternativa está incorreta. É mesa da Câmara ou mesa do Senado Federal. Mesa das Assembleias Legislativas dos estados, ou, no caso do DF, da Câmara Legislativa do DF. Então, Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas dos estados ou da Câmara Legislativa, se for Distrito Federal, governador do estado ou do DF, governador do estado ou do DF, procurador-geral da República. Peraí que aqui ficou um ninho de mafagafo. Procurador-geral da República. Então, Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas dos Estados ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou do DF, o Procurador-Geral da República, o nosso PGR, o Conselho Federal da Ordem, o Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional. Dá para ler aí, Renato? Aqui tá dando para ler? Partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados, são um total de 9 legitimados que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas dos Estados ou da Câmara Legislativa em se tratando de DF, governador do Estado ou do Distrito Federal, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. São os 9 legitimados. Mas nada é tão simples como parece. Desses 9 legitimados, a gente tem uma subdivisão. Alguns desses legitimados, algumas dessas autoridades, algumas dessas entidades possuem legitimidade universal. Outros são tidos como legitimados especiais. O que isso quer dizer? A Constituição Federal, ela divide alguns desses 9 legitimados, eles são considerados legitimados universais, também chamados de legitimados neutros, que são aqueles que não precisam comprovar pertinência temática para ajuizamento dessa ação. Não tem necessidade de comprovar pertinência temática. Não tem que comprovar pertinência temática entre a ação que está sendo proposta e a atividade que eles desempenham na vida real. Eu, por exemplo, presidente da República, eu não preciso comprovar por que eu estou propondo essa ação. Eu não preciso comprovar que o objeto da ação, que a temática dessa ação é compatível com as atividades que eu desempenho na minha função pública. Então, os legitimados universais, também chamados de legitimados neutros, a prova de concurso pode vir com esse nome, neutros, eles não precisam comprovar a pertinência temática entre a ação que estão propondo e a atividade que eles desempenham. Por que eles não precisam comprovar? Porque presume-se o interesse deles na impugnação na impugnação de todas as leis que contrariam de alguma forma a Constituição Federal. Porque dentro das atribuições desses órgãos que são universais, que são órgãos neutros, já está, ainda que de forma implícita, a defesa da Constituição Federal, a defesa da ordem constitucional. Entenderam isso? Os legitimados universais, que a gente vai arrolar agora, eles já está imbuído dentro das atividades, dentro da sua função constitucional, ainda que não de forma expressa, ainda que de forma implícita, a defesa da ordem constitucional. E sem decoreba, gente, quem que vocês acham que são os legitimados universais? O presidente da República. Vocês não acham, se a gente fizer essa digressão de que está dentro das atribuições dele a defesa da ordem constitucional, a gente consegue, sem decoreba, aferir quem são legitimados universais que podem propor essa ação sem comprovação da pertinência temática entre o objeto da ação e as funções que eles desempenham. Presidente da República? Óbvio. Mesa do Senado Federal? Mesa da Câmara dos Deputados? Também. Mesa do Senado Federal? Sim, nós estamos falando a título federal. O PGR, ele não é Procurador-Geral da República como um todo. Ele não representa o Brasil, ele não é o nosso representante jurídico do Brasil. O PGR, o Conselho Federal da OAB.
o Conselho Federal da OAB não é representação da Ordem dos Advogados do Brasil em âmbito nacional? E o partido político com representação no Congresso Nacional? O partido político, lembra que eu falei? Ele é de caráter nacional. Na nossa aula de direitos políticos, de partidos políticos, eu falei que uma das características dos partidos políticos é que eles tem que possuir caráter nacional. Não existe partido político regional, partido político estadual ou partido político local. Eles são nacionais. Então sempre a gente vai lembrar, aquelas autoridades que representam o Brasil em âmbito federal não precisam comprovar pertinência temática, que são o presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB e o partido político com representação no Congresso Nacional. São aqueles que possuem, dentro das suas funções institucionais, ainda que de forma implícita, ainda que não de forma expressa, a defesa da nossa Constituição Federal. E esses que são os legitimados universais ou os legitimados neutros se contrapõem aos legitimados especiais. Se os legitimados universais, se os legitimados neutros não precisam comprovar nada, só basta entrar com a ação. Eu não preciso comprovar nada que a ação tem vínculo com a minha atividade que eu desempenho. Os legitimados especiais, por um outro lado, na outra ponta, são aqueles que devem comprovar a pertinência temática entre a ação, entre a ADI, entre a ação direta de inconstitucionalidade que está sendo proposta e a atividade que eles desempenham na sua vida e as atividades por eles desempenhadas. Se eles não comprovarem, se esses legitimados especiais não comprovarem essa pertinência temática, essa relação de pertinência entre o objeto da ação e a atividade que eles desempenham, a ação não será conhecida. Então, a não comprovação da pertinência temática pelos legitimados especiais leva ao não conhecimento da ação por ausência de legitimidade audi causa. Então, a não comprovação da pertinência temática, que é a pertinência entre a ação, entre o objeto da ação e a atividade que eles desempenham, ele acarreta o quê? Qual que é a sanção, qual que é a consequência? O não conhecimento da ação por falta de legitimidade ad causa. E quem são os legitimados especiais? Vamos sempre lembrar de um caráter mais regional. Vamos sempre lembrar que são aquelas autoridades, são aqueles órgãos que não estão representando o Brasil a título federal. Vamos lembrar que são aqueles órgãos ou aquelas atividades que atuam mais em âmbito regional. Quem são, então, portanto? O governador, a mesa das assembleias legislativas. Governador do estado ou do DF representa quem? O Brasil? Não. Ele é o chefe do poder executivo estadual. Ele representa o estado. Ele tem que comprovar que aquela ADI, que aquela ação de alguma forma impacta no seu estado respectivo. Ele tem que comprovar que aquela ação de alguma forma está ligada com aquele estado respectivo, que de alguma forma aquela ação, se aquela lei prosperar, aquela lei inconstitucional prosperar, vai gerar reflexo no estado dele. A mesma coisa as mesas das assembleias legislativas dos estados e da Câmara Legislativa do DF. Tem que comprovar que aquela ação de alguma forma impacta no âmbito estadual do respectivo estado ou do DF. Então, quem são os legitimados especiais sem decorar? A mesa das assembleias legislativas dos estados ou da Câmara Legislativa do DF, o governador do estado do DF e as confederações sindicais. Por quê, gente? A confederação sindical ou entidade de classe, como o próprio nome diz, ela defende uma determinada categoria. Confederação sindical de uma determinada categoria, entidade de uma determinada classe, ainda que ela tenha âmbito nacional, não deixa essa entidade de classe, não deixa essa confederação sindical de ter interesse só na categoria que ela representa.
ela não representa o Brasil. Não está dentro das funções institucionais das confederações sindicais ou das entidades de classe a defesa da ordem constitucional. Está a defesa dos seus sindicados, está a defesa das pessoas da classe que ela representa. Então é muito fácil, gente, a gente entender isso e não cair em pegadinha disso se a gente sempre tiver esse raciocínio. Legitimados universais, eles são aqueles que representam o poder federal, que representam o Brasil, que representam em âmbito nacional e não representam apenas um determinado grupo. E as legitimados especiais, que precisam comprovar a pertinência temática, são aqueles que dependem, que são mais de âmbito regional, mais de âmbito nacional ou que representam uma determinada categoria ou entidade, ou uma determinada classe. São os legitimados especiais. Certo? Mas aí não para por aí. Direito, por isso que tem gente que ama direito constitucional e tem gente que odeia direito constitucional, porque nunca para por aí. Além da pertinência temática, você vê que o tema legitimidade ativa é muito rico e pode ser explorado de diversas formas. Além da legitimidade ativa, nós temos que analisar também, isso despenca em prova de concurso, quem possui capacidade postulatória. O que é isso? Qual dessas entidades, qual dessas autoridades possuem capacidade postulatória? O que é a capacidade postulatória? É a aptidão de ajuizamento da ADI perante o STF sem a necessidade de se fazer representar por advogado. Tem algumas entidades, tem alguns órgãos aqui, que para ajuizar, para propor essa ADI, elas não precisam de advogados. Elas podem, em nome próprio, ajuizar essa ADI. E quem são os órgãos ou as autoridades que possuem capacidade postulatória? Eu vou perguntar para vocês e a gente vai raciocinar junto. O presidente da República, você acha que ele precisa de advogado? Você acha que o presidente da República precisa de advogado? Acho que não. Ele é uma autoridade pública, não precisa, ele representa o Brasil. Ele é representante do Brasil. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ele é chefe do Poder Executivo Federal e chefe e representante do Brasil no exterior. Não precisa de advogado. Mesa do Senado Federal? Não precisa de advogado. Mesa da Câmara dos Deputados? Não precisa de advogado. A mesa das Assembleias Legislativas dos Estados, sendo um órgão representativo do Poder Legislativo em âmbito estadual, também não precisa de advogado. O governador, da mesma forma que o presidente da República, não precisa de advogado. O Procurador-Geral da República não precisa de advogado. E o Conselho Federal da OAB, por óbvio que não, eles já são os próprios advogados. Eles já são a representação da ordem dos advogados do Brasil em âmbito nacional. Também não precisa de advogado. Quem sobrou aqui? Somente duas. Então, por exclusão, somente duas entidades, somente dois não precisam de advogados. Que é o partido político com representação no Congresso Nacional, não possui capacidade postulatória, precisa de advogado para se fazer representar no ajuizamento da ADI, e a Confederação Sindical não pode nada. Ela não é legitimada universal, ela não tem capacidade postulatória, ela não tem nada. E também não tem capacidade postulatória. Então, quem não possui capacidade postulatória, a gente vai memorizar por exclusão, somente dois dos legitimados. O partido político com representação no Congresso Nacional e a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Somente esses dois precisam se fazer representar por advogado no juizamento da ADI. Ficou claro isso? Podemos prosseguir. Mas ainda sobre a legitimidade ativa, que é um tema que é muito explorado aí pelas provas de concurso, eu quero que vocês ponham uma observação no caderno. Aqui eu falei
que é legitimado ativo? O presidente da República e o governador do estado, certo? Presidente da República, lembra? Legitimado universal, governador, legitimado especial, mas ambos são legitimados. O que eu quero que vocês coloquem no caderno para nunca mais caírem nessa pegadinha. A legitimidade ativa do presidente da República e do governador não se estende aos seus respectivos vices. A legitimidade ativa do presidente da República e do governador não se estendem aos seus respectivos vices, salvo se eles estiverem no exercício da função, seja substituindo o presidente, seja substituindo o governador ou sucedendo o presidente ou o governador. Então, em regra, a legitimidade ativa do presidente da República e do governador não se estendem aos seus respectivos vices, salvo se eles estiverem no exercício da função do titular, no exercício da função de presidente, de governador, seja sucedendo, seja substituindo, e a ação tiver sido ajuizada dentro desse exercício. E a ação tiver sido ajuizada dentro, no momento, no período em que eles estejam na função do seu titular, certo? Importante isso é pegadinha de concurso. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Exemplo, o governador de um estado, ele pode impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei ou um ato normativo de outro ente federado? Por exemplo, o governador do DF, ele pode impetrar o governador de Minas Gerais, ele pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a constitucionalidade de uma lei, por exemplo, de Goiás? Pode ou não pode? Então, o governador de Goiás, de Minas Gerais, ele pode ou não ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a constitucionalidade de uma lei de Goiás. Pode ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu vou dar a resposta. A resposta é muito simples. O que eu falei aqui? O governador, eles são legitimados o quê? Especiais. O governador do estado e do DF são legitimados especiais. Então ele pode, eu governador de São Paulo, eu posso ajuizar uma ação para contestar a validade, a constitucionalidade de uma lei da Bahia, desde que eu comprove o quê? A pertinência temática. Desde que eu comprove que essa lei de Goiás, no primeiro exemplo, essa lei da Bahia, de alguma forma impacta em Minas Gerais, impacta em São Paulo. Então o governador de Minas Gerais, ele pode, por exemplo, contestar a constitucionalidade de uma lei de Goiás, desde que ele comprove que aquela lei de Goiás traz impactos, seja financeiros, seja políticos, algum impacto, ele influencia, ela causa efeitos, ela surte efeitos em Minas Gerais. Uma lei tributária, por exemplo. Uma lei tributária que de alguma forma, uma lei tributária de um outro estado, que de alguma forma vai causar reflexo aqui no meu estado. Eu em São Paulo e a Bahia. Uma lei tributária da Bahia, em algum procedimento de câmbio que eu realize, algum procedimento de compra interestadual que eu faça, de alguma forma essa lei tributária da Bahia causar reflexo aqui em São Paulo. Se eu comprovar a pertinência temática entre aquela ação, entre aquela lei que é objeto da DI, aquela lei de outro estado que é objeto da DI e a minha função aqui em São Paulo, eu posso. Ficou claro? Então, pode o governador de um estado ajuizar uma ADI contra uma lei de um outro estado, desde que comprove a pertinência temática, desde que comprove que de alguma forma aquela lei de outro estado lesa interesses ou causa algum reflexo na lei do outro estado. Ficou claro isso?
E continuando, gente, sobre a legitimidade dos partidos políticos. São algumas observações que são importantes a gente ter, porque a prova do concurso, infelizmente, ela saiu do arroz e do feijão. A prova de delegado hoje, ela saiu do arroz e do feijão. A gente precisa aprofundar nossos temas aqui, porque o que cai é justamente o que a gente não está tão flagrante assim nos nossos olhos aqui na Constituição Federal, e nós, que somos alunos do DEPOL, nunca mais caímos nessas pegadinhas. Partidos políticos. Sobre a legitimidade do partido político, o que eu falei? Para quem que tem legitimidade? Partido político com representação no Congresso Nacional. O STF entende que essa representação, para concretizar essa representação no Congresso Nacional, basta um único representante em qualquer das casas legislativas. Então o partido político ele tem que ter eleito apenas um representante, seja em qualquer uma das casas legislativas, seja um representante na Câmara, seja um representante no Senado. Tendo um representante, já cumpriu a condição de representação no Congresso Nacional. E digo mais, a aferição, a análise da legitimidade, ela é feita do partido político, dessa representação no Congresso Nacional, ela é feita no momento da propositura da ação. Quando a ação estiver sendo proposta, é que vai se aferir, é que vai se verificar se aquele partido tem ou não ao menos um representante eleito ou no Congresso, ou no Senado, ou na Câmara, ou no Senado. Se eventualmente se eventualmente de forma superveniente, posteriormente, aquele partido político, por qualquer razão, perder esse representante no Congresso Nacional, se no decorrer da ação, depois de proposta ação, houver uma perda superveniente dessa representação no Congresso Nacional, não desqualifica a sua condição de legitimado ativo. Por quê? A aferição da representação do Congresso Nacional é feita no momento da propositura da ação. Vou repetir, a aferição da legitimidade ativa é feita no momento da propositura da ação, de modo que a perda superveniente da representação do partido político no Congresso Nacional não o desqualifica como legitimado ativo. Foi cassado, morreu, enfim, de alguma forma aquele único eleito que ele tinha, ele não é mais, não desfiliou do partido político, enfim, por qualquer momento, por qualquer motivo, se ele perdeu essa representação, não o desqualifica como legitimado ativo. Certo? E sobre agora as entidades, a Confederação Sindical e as entidades de classe, eu quero também fazer uma observaçãozinha. São consideradas, quem são as entidades nacionais, quem são as entidades de classe que são consideradas de âmbito nacional? São consideradas de âmbito nacional as entidades de classe que estejam presentes em pelo menos 1/3 dos entes federados. Então, são consideradas de âmbito nacional as entidades de classe que estão presentes em pelo menos 1/3 dos entes federados. 1/3 dos entes federados. Certo? Então, finalizamos aqui a nossa legitimidade. E agora a gente vai falar um pouco sobre o parâmetro constitucional. O que é o parâmetro constitucional? O parâmetro, podem perguntar, o concurso pode perguntar para vocês qual que é o parâmetro constitucional da ADI ou qual que é o paradigma do controle de constitucionalidade. Professora, como você está falando bonito, né? Não estou falando bonito, não. É o direito constitucional, só estou repetindo o que ele fala. Então,
A questão de concurso pode perguntar para vocês, o examinador pode perguntar para vocês qual que é o parâmetro do controle de constitucionalidade concentrado ou qual é o paradigma constitucional. O que isso quer dizer? Parâmetro ou paradigma? Quando pergunta-se qual o parâmetro da ADI ou qual o paradigma da ADI, nada mais é do que indagar quais são as normas da Constituição, quais são os artigos da Constituição Federal que servirão como referência para que o STF analise se determinada lei ou determinado ato normativo ofende ou não a Constituição Federal. Parâmetro, paradigma é isso. Quais são os artigos? Quais são as normas constitucionais? Você fala normas constitucionais, quais são elas? Que a gente pode verificar se aquela lei X ofende ou não a Constituição Federal. Na ação direta de controle, de controle de inconstitucionalidade, na ADI, ação direta de inconstitucionalidade, o parâmetro, o paradigma do controle são todas as normas da Constituição Federal que estejam vigentes. Todas as normas da Constituição Federal que estão vigentes podem servir como referência. Todos os artigos da Constituição Federal de 88 que estão vigentes podem servir como referência, como parâmetro para verificar se uma determinada lei ou determinado ato normativo ofende ou não a Constituição Federal. Todas as leis que estejam vigentes. E põe uma observação aí. Sejam as normas formalmente constitucionais. O que são as normas formalmente constitucionais? Normas formalmente constitucionais são aquelas que estão inseridas de forma expressa na Constituição Federal. É do artigo 1º ao 250 da Constituição Federal. Essas são as normas formalmente constitucionais. Do artigo 1º do primeiro artigo até o último artigo da Constituição Federal. São todas as normas, todas as leis, todos os artigos que estão expressamente contidos na Constituição Federal. Mas nós também temos aquelas normas que são materialmente constitucionais, como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. Eu pergunto para vocês, o princípio da proporcionalidade está previsto de forma expressa em algum dos artigos da Constituição Federal? Tem algum dos artigos, do 1º ao 250, que fala do princípio da proporcionalidade? Não. O princípio da proporcionalidade é um princípio que é metajurídico. Ele não está ele não está citado de forma expressa, mas ele é materialmente constitucional. Então, serve como parâmetro de controle todas as normas formalmente constitucionais, do artigo 1º ao 250 da Constituição Federal, mas também aquelas normas que são materialmente constitucionais, como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. Também podem servir de parâmetro de referência o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O ADCT pode também servir de parâmetro. Se uma determinada lei, se um determinado ato normativo violar o ADCT, pode ser objeto de ADI. E também serve de parâmetro os tratados internacionais de direitos humanos que possuem hierarquia constitucional. Isso vocês muito provavelmente aprenderam com o professor Sérgio de Direitos Humanos. São aqueles tratados internacionais que versam sobre direitos humanos que foram aprovados com o mesmo procedimento das emendas constitucionais e formam o bloco de constitucionalidade. Então, todas as normas materialmente constitucionais, todas as normas apenas formalmente constitucionais, exemplo, o princípio da proporcionalidade, o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e os tratados internacionais de direitos humanos que possuem hierarquia constitucional, que foram aprovados com o mesmo procedimento das emendas constitucionais, formando o bloco de constitucionalidade. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem alguns, e a prova ama explorar isso, tem algumas normas que não podem ser parâmetro de controle de constitucionalidade. E a gente vai falar exatamente isso no nosso próximo bloquinho. Quais são as normas
que não podem ser parâmetros da ação direta de inconstitucionalidade. Falamos das que podem e quais não podem. A gente já volta com essa informação. Beijo.